mais, certo? Não são prisões lá também, mas são as prisões, são aqueles que estão cativos aqui em terra. E olha o que mais o profeta Isaías, né, deixou escrito: para anunciar a todos o ano aceitável de Yahvé, o dia da vingança do nosso Deus, e para consolar todos os que andam tristes. Frisando, número 2, para anunciar a todos o ano aceitável de Yahvé. Aí a gente vai lá para o Evangelho de Lucas. Lucas 4. Para quem acha que Jesus não falava no Antigo Testamento, aqui vai uma baita de uma marretada, né, na cabeça, porque Jesus, ele recitou o Antigo Testamento. E num dia de Rosh Hashanah, dizem os estudiosos, esse ano aceitável era justamente na viração do ano bíblico. Olha aqui, Jesus, ele viajou para Nazaré, e Lucas 4, né, 16, que vai dizer assim: ele viajou para Nazaré, onde havia sido criado, e conforme o seu costume, num dia de sábado, entrou na sinagoga e posicionou-se em pé para fazer a leitura, porque ele era mestre. Ele era mestre. Aí ele falou assim: foi entregue o livro do profeta Isaías, ao qual a gente acabou de ler, Isaías 61, foi dividido em versículos depois. No tempo de Jesus era pergaminho. Jesus desenrolou, achou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor. Ele começou a ler: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres, me enviou para proclamar a libertação aos aprisionados e a recuperação de vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos e promulgar o ano aceitável do Senhor. Ano aceitável, festa bíblica, aonde aquele só ficou na primeira parte. Ele só ficou na primeira parte, que Isaías ainda continuava, né? Ele ficou na primeira parte, porque ele veio para isso, para derramar a graça dele, o sangue dele por todos nós, para tirar os cativos de prisões, prisões de pecado, prisões da escuridão, das trevas. Porque quantos estão na igreja e ainda estão aprisionados por vícios, por pensamentos repetitivos e por tantas outras coisas. Mas o Senhor, ele veio para libertar, mas não é automático, como nós sempre estamos falando, o bispo sempre ensina. É necessário, agora eu vou ler lá em Hebreus. Leia aí em Hebreus. Hebreus 4 também, 16, que vai dizer assim: porquanto acheguemo-nos com toda confiança ao trono da graça, para que recebamos o quê? Os irmãos estão em jejum? Vamos ver, para que recebamos o quê? E achar graça, a fim de sermos em tempo, esse tempo oportuno é aqui na terra, tá? A ajuda de Deus. Acheguemo-nos com confiança ao trono da graça, para que nós recebamos poder que nos ajudará em tempo oportuno. Esse poder, ele vem do Espírito Santo de Deus. Irmãos, é mais ou menos assim. Eu vou contar alguma. Tampa os ouvidos aí, bispo. Tampa aí. Que é um segredo que eu guardo as 7 chaves. Hoje eu vou confessar. Irmãos, quando eu era mais nova, eu inventei de arrumar a casa. E não tem as privadas, né? E eu, ajeitando os banheiros lá, eu peguei aquelas bolinhas de naftalina. Acho que todo mundo conhece as bolinhas de naftalina. E nas 2 descargas que tinha um tempo atrás, eu peguei e falei: para deixar a descarga mais, né, mais com cheirinho bom, ficar gastando o desinfetante toda hora, eu vou colocar essas bolinhas de naftalina dentro da descarga. E abri a descarga e coloquei a bolinha em um, e fui na outra e coloquei a bolinha em outro. Irmãos, não é que entupiu aqui, não descia. A água não dava mais descarga,
mais. Eu falei, meu Deus, e aquela água vazando pelo vaso, indo embora, e a descarga não enchia mais. Precisou Deus subir numa cadeira, retirar as bolinhas de naftalina, para que as coisas se ajustassem e voltassem ao normal. Assim, é um exemplo, né? Mas no mundo espiritual é assim também. Às vezes nós queremos enfeitar a vida e nós colocamos coisas que vão entupir o acesso de Deus e que os anjos venham para te dar vitória. O pecado é a separação do homem com Deus, é errar o alvo. E toda vez que o homem peca e não confessa ou não se arrepende, é como se aquela bolinha estivesse no cano ali, ó, dentro, impedindo que a graça de Deus e que um ciclo novo se derrame sobre a vida do cristão. Porque a sujeira tem que ir embora, mas se a graça de Deus não vem, porque a pessoa não confessa, como que a sujeira vai embora? Vai embora ou não vai? Não, porque se a gente não retira o que está entupindo o acesso, o que é poderoso para levar a sujeira embora, não vai ter poder. Esse é o pecado. O pecado faz isso com o homem e com a mulher. Toda vez que um homem peca, como a mulher peca, em palavras, em pensamento, que olha o que está sendo julgado aqui, hoje, tudo que nós pensamos. Por isso que a primeira coisa que a gente deve colocar sobre o poderio de Jesus Cristo é aquilo que a gente pensa. Porque muita coisa sai aqui ruim. E eu posso te falar uma coisa: aquilo que a alma planejou e o corpo executou, o espírito vai pagar na eternidade. Se não resolver aqui, tem que resolver. Porque existem dois tipos de pecado que vai deixar o homem sem acesso à eternidade. Talvez aquele que não deu tempo de ser confessado. Pecado que não é confessado não é perdoado. Por isso que nesse tempo é perigoso olharmos para os outros, temos que olhar para nós. Olha o perigo. Penina olhava para Ana. Penina, ela afligia Ana. Nesse exato tempo, há alguns tempos atrás, exatamente nessa festa bíblica de Rosh Hashanah, em que eles iam uma vez por ano dar oferta ao Senhor. Uma afligia a outra, só chorava, só murmurava, até que um dia, está registrado lá no livro de 1 Samuel, Ana despertou para a vida. É o que a gente está tentando, com a ajuda do Espírito Santo, fazer com que a igreja desperte. Ó, acorde, acorda, desperta tu que dorme. Ana despertou. Não adiantava só ir ao templo ou ir ao sacerdote, aí fazer a oração, se ela não derramasse o seu coração sinceramente a Deus. O marido dela até que pagava todas as ofertas, oferecia em favor de Ana, mas Ana era ano após ano derrotada, porque diz a Bíblia que o Senhor cerrou a sua madre. Então tem lutas que não é do corpo humano, tem lutas que não é, tem lutas que o acesso não foi ainda alcançado. Então Deus cerra o céu e não manda a bênção. Quem está entendendo? A Bíblia é bem fiel ao falar. Lá em 1 Samuel, o Senhor cerrou a madre de Ana, por isso que ela não tinha filhos. E ela poderia chorar, mas ela chorava de raiva de Penina. Cuidado com as peninas que se levantarem nesse tempo para te subjugar, hein? Cuidado, é um tempo que eu estou muito vigilante, que nesse tempo levanta muita gente para olhar com cara feia, para fazer mimimi. Cuidado, se desvia disso aí, se possível, não entra nem em rede social, não faz, fica distante de Penina. Se você pegar essa chave, você vence. Porque a atitude de Penina fazia Ana regredir, a bênção de Deus não vinha sobre a vida de Ana. Até que Ana, um ano, nessa
festa bíblica de Rosh Hashanah, festa das trombetas, ou Yom Teruah, vários nomes para a mesma festa. Ela falou, desse ano eu vou derramar o meu coração perante Deus. E sabe o que ela fez? Não ligou para Penina. Penina cheia de filhos, falou, fica aí, tira sarro, tira onda, vai, continua. Mas eu vou orar ao Senhor. Esqueceu tudo. Segredo, nós temos que esquecer tudo, e ir diretamente ao altar falar de nós mesmos para Deus. Olha só, ela foi, diz a palavra lá em 1 Samuel, que ela derramou o coração de uma tal maneira que o sumo sacerdote Eli, ele passou e achou que ela estava embriagada, achou que ela estava bêbada, de tanto que ela chorava e se derramava. Só que ela deixou uma chave para nós hoje. Tem que se derramar, irmãos. Tira essa bolinha de naftalina ali da descarga, comece a derramar para Deus. Com coração frio, cubo de gelo do jeito que está, não tem como Deus transformar a vida. É reconhecer. Quando a gente fala de pecado, não, a gente não está acusando ninguém de pecado, irmãos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas é necessário que aquele que se achega a Deus tenha o coração sincero. E a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Confessai os vossos pecados uns aos outros, a fim de serem sarados e curados. Olha o que a palavra diz. Agora eu estou usando o Novo Testamento. Diz ali a Bíblia em 1 Samuel que Deus abriu a madre dela depois daquele voto e daquela oração. A outra continuava tirando sarro, não prestava atenção no tempo, não abria o olho espiritual para ver o que estava acontecendo. Penina nem se ligou que um tribunal estava acima da cabeça dela. Penina continuou a vida achando que os filhos, quem deu era dela mesmo, não glorificava Deus pelo marido, pelo que tinha, e ainda subjugava Ana por não ter filho. O que Deus fez? Mudou a sorte de Ana. E o cântico de Ana vai dizer assim: Deus fez com que a estéril tivesse filhos, porque Samuel abriu a madre dela, depois veio mais. E Deus fez com que aquela que tinha muitos ficasse sem nenhum. Cântico de Ana, no original. Quem estuda a Bíblia no original vai entender que a Penina, 10 filhos, perdeu a todos. Cada ano que nascia um filho de Ana, morria um de Penina. O que é isso? Decreto. Ano após ano, Penina não reconhecia a autoridade de Deus sobre a vida dela. Ano após ano, Penina ultrapassava e não prestava atenção que em cima da cabeça dela tinha o acusador a acusando, e a sentença estava sendo cravada no livro. Isso é muito importante falar, porque quem adentra essa data, depois de tudo que ouviu aqui, depois de tudo, se você não pedir ao Espírito Santo ajuda, porque essa igreja é uma igreja pentecostal, peça ao Espírito Santo ajuda para se arrepender. A idade, muda. Todos aqui já passaram da idade da inocência. Só os pequenininhos estão. Então todos nós estamos agora sob o julgamento. E isso é muito sério. Só que a Bíblia fala: cheguei-vos com confiança ao trono da graça, a fim de receberdes poder que vos ajudará em tempo oportuno. Jesus começa o ministério dele falando: eu vim para tirar os cativos de prisões. Num dia de Rosh Hashanah, ele leu isso, porque Jesus cumpria as festas bíblicas. E só para fechar, quem cumpre festa bíblica, que nem o povo lá do Egito, o povo não saiu do Egito, Deus não deu as festas bíblicas.
Sabe o segredo disso? O que é? Para tirar o Egito do coração do povo de Deus. Cada festa bíblica que nós fazemos, do calendário de Deus, festa é convocação, tá? Às vezes as pessoas falam festa, festa, festa. A gente faz festa, mas na verdade a festa que está falando aqui na palavra de Deus é convocação. Quem participa da convocação de Deus, o Egito que está aqui dentro, nós nascemos no Egito, aceitamos Jesus, estávamos no Egito, porque ninguém partiu daqui. Nós aceitamos Jesus no Egito, nessa terra de escravidão. Então muita coisa grudou aqui dentro. Muito costume a gente aprendeu a ter e não era para ter. É de Deus? Não, é do Egito. Está arraigado dentro da moral da pessoa, do caráter da pessoa. Mas quando a pessoa faz festa bíblica, atende a convocação de Deus, o Egito começa a sair. Ó a oportunidade, ó. Ainda mais com o sumo sacerdote, que o sangue dele ainda expia-nos, quando nós chegamos arrependidos a esse trono. É para tirar o costume do mundo, é para tirar o vício do mundo, é para tirar a música do mundo. Festa bíblica, convocação bíblica é para isso. É para tirar o mundo de dentro do servo de Deus. Tira! Vai dissipando, vai morrendo, sem força, sem nem violência, pelo Espírito Santo de Deus. É algo magnífico que acontece. O mundo jaz no maligno. Bispo, eu não posso escutar a música do mundo, não? Pode, mas o diabo vai estar juntinho com você escutando, porque o mundo jaz aonde? Toda frequência, toda vibração tem sacrifício para ser lançado. Quando você escuta uma música, um altar é gerado dentro do teu coração. E o diabo não perde tempo, ele entra. Por isso que é necessário atender a convocação. Para os ouvidos serem santos, para os olhos serem santos, para a mente ser santa, para o coração ser santo. Convocação para tirar o mundo, ó. E tem um processo. Quem está começando agora em Yom Kippur, quem está começando agora, talvez vai ter coisas que você não vai entender. Talvez tenha coisa aqui que pareça grego para você, que a gente esteja falando. Mas com o decorrer do tempo, Deus vai abrindo selos, como abriu para cá. Deus vai abrindo selos na palavra, você vai entender. Deus vai abrindo selos no teu coração. E Deus vai abrindo os seus ciclos. Porque Deus dá um ciclo de 7 para cada homem e para cada mulher. 7, 14, 21, 28, 35, 42, 50 ou 49. Deus vai dando ciclos de 7. O certo é Deus dar 10 ciclos de 7, bem vividos, como o salmista diz. O homem vive até 70 anos, depois disso é enfado e canseira. 70 anos, Deus pode dar um ciclo muito bom para aqueles que recebem a convocação com amor. Isso aí é um segredo, é uma chave bíblica que eu estou falando para vocês. Então, quanto antes começar, mais prósperos vamos ser lá na frente. Mas é importante que quem começar, comece com o coração aberto. Se derrama, como Ana. Derrama o teu coração. Fale tudo o que seja necessário. E desde já, irmãos, como é festa, eu gostaria de já me colocar na disposição para estar ajudando as irmãs nisso, amém? Eu me coloco à disposição. O que precisarem, irmãs, podem contar comigo, com as minhas orações e com o que eu puder fazer para ajudar a alcançar esse estágio da convocação de Deus no coração, amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Perdão, passei um pouquinho, mas